Muito boa tarde a todos. Então, eu queria começar por agradecer ao Gonçalo o convite para vir falar aqui, vir falar um bocadinho sobre as aves limícolas e, em particular, as aves limícolas do estuário do Tejo, e falar um bocadinho do meu trabalho nos últimos anos, que não é unicamente o meu trabalho, não é? Não é o trabalho, no fundo, de uma equipa que teve aqui, em que passaram muitas pessoas, aqui principalmente pela Faculdade de Ciências, mas também uma equipa constituída por um grupo de voluntários que o Gonçalo referiu e que tem feito contagens e monitorizações muito importantes no estuário do Tejo ao longo dos anos. Pronto, eu devo dizer que não estou muito habituada a falar para este público-alvo, seja como for, eu tentei construir uma história que fosse, enfim, relativamente simples e que abrangesse os pontos que podem ser eventualmente também mais do vosso interesse e tentar fugir um bocadinho às partes da investigação pura, que normalmente é aquilo que eu falo mais habitualmente. Começar por apresentar o grupo das aves limícolas. É um grupo taxonomicamente muito diverso, inclui várias famílias que pertencem à ordem dos caradriformes, que é uma ordem que também inclui, por exemplo, as gaivotas, e é um grupo que tem uma distribuição geográfica muito ampla, tanto representada e distribuída em praticamente todo o globo terrestre. Não é necessariamente um grupo muito conhecido das pessoas, da maior parte das pessoas, embora algumas espécies sejam muito conspícuas e mais conhecidas por ocorrerem, por exemplo, em praias, que são zonas frequentadas por muitas pessoas e, portanto, onde as pessoas estão habituadas a ver estas aves. São aves, enfim, também do ponto morfológico um bocadinho diverso, mas incluem principalmente espécies que são de pequeno e médio porte, e talvez uma das características mais típicas deste grupo, ou mais transversal às aves, a todas as espécies deste grupo, é o facto de terem pernas compridas, pernas longas e bicos relativamente finos, enfim, numa panóplia de formatos e de tamanhos bastante diverso também. Embora isto não seja conhecido de muitas pessoas, as aves limícolas são de facto aves que pertencem a dois mundos completamente distintos. A grande maioria das espécies são migradores de longa distância e eu aqui vou falar durante esta apresentação quase sempre das aves que pertencem à rota migratória do Atlântico Oeste e que são aquelas que também passam no estuário do Tejo, e que são aves que durante o período reprodutor estão concentradas numa área geográfica relativamente restrita, portanto aqui à volta do Círculo Polar Ártico, portanto as aves reproduzem-se principalmente no norte da Sibéria, na Escandinávia, na Groenlândia, também na Islândia, e depois durante o período não reprodutor elas saem destas áreas e expandem-se por uma área geográfica extremamente vasta, desde toda a costa ocidental da Europa, mas também a costa ocidental africana. Porquê é que eu digo que são aves de dois mundos? Porque durante o período reprodutor e não reprodutor elas ocupam de facto ambientes muito distintos, com condições ecológicas completamente contrastantes. Durante o período reprodutor elas estão associadas às zonas árticas, portanto em zonas de habitat de tundra, tipicamente tundra, com vegetação rasteira, com zonas de água doce bastante abundante, mas não necessariamente zonas costeiras. Ao passo que durante o período não reprodutor elas ocupam quase exclusivamente, enfim, com exceção de algumas espécies, mas a grande maioria das espécies ocupam áreas costeiras, sejam estuários, sejam lagoas, sejam praias. Não só o habitat é completamente diferente nestes dois períodos do ciclo de vida das aves limícolas, como também, por exemplo, o alimento é muito diferente. Durante o período reprodutor, as aves alimentam-se principalmente de insetos na tundra, embora algumas espécies possam alimentar-se também de plantas, nomeadamente de bagas de algumas plantas, e durante o período não reprodutor alimentam-se principalmente de invertebrados marinhos que vivem enterrados no sedimento. Também o comportamento é muito diferente nestes dois períodos.
não só relacionado enfim, com o próprio ciclo de vida das aves, portanto, no período reprodutor existem uma série de tarefas, digamos assim, relacionadas com a reprodução, de que as aves estão livres durante o período não reprodutor, mas também aquilo que dita o ciclo de atividade das aves é muito diferente. Nas áreas reprodutoras, a noite e o dia ditam a atividade das aves, portanto as aves alimentam-se durante o dia e durante a noite descansam maioritariamente, ao passo que durante o período não reprodutor são as marés essencialmente que ditam a atividade das aves, portanto os períodos de maré baixa e de maré cheia que transformam completamente os ambientes onde as aves vivem e portanto elas têm que viver ao ritmo destas mudanças no seu habitat. Como eu disse, a grande maioria das espécies são migradoras. Algumas das aves limícolas, apesar de pequenas dimensões, são dos maiores migradores que se conhecem. Aqui, só por curiosidade, alguns exemplos. Aqui uma rola do mar, que é uma ave que pesa à volta de 100 gramas, portanto uma ave de pequena dimensão, e que todos os anos viaja praticamente 30 mil quilómetros entre as viagens de ida e volta das áreas de reprodução para as áreas de invernada. Este é o exemplo, este mapa que eu tenho aqui representado, é o exemplo de uma viagem numa rola do mar que foi marcada no sul da Austrália, em abril, e portanto ela no final de abril saiu da Austrália e fez um voo de muitos milhares de quilómetros até a área de reprodução, enfim, com algumas paragens pelo meio, aqui na zona do Mar Amarelo, portanto em Taiwan, e chegando à sua área de reprodução no norte da Sibéria, já no início de junho. Terminada a reprodução, a rola do mar saiu da sua área de reprodução e fez uma jornada de volta à Austrália, desta vez utilizando uma rota distinta e parando uma única vez aqui nas Ilhas Gilbert e chegando à Austrália novamente à sua área de invernada já em dezembro. Outro exemplo de uma viagem incrível de uma ave limícola, neste caso o fuzelo, e esta viagem ficou muito conhecida, se calhar não tanto pela distância, enfim, que é na mesma uma distância muito grande, semelhante à da rola do mar, quase 20 mil quilómetros ida e volta, mas o que é bastante particular nesta viagem é que foi a primeira vez que se registrou um voo tão longo, quase 12 mil quilómetros, feito numa viagem sem qualquer paragem. Ou seja, as aves saíram do Alasca, das áreas de reprodução, e chegaram à Nova Zelândia depois de um voo de 9 dias em que não fizeram qualquer paragem pelo caminho. E, portanto, isto demonstra realmente, enfim, a forma espetacular como estas aves fazem as suas migrações. Claro que há semelhança de outros grupos de aves, mas nestas migrações extremas acentua-se ainda mais essas características. Para fazer estas viagens, as aves precisam de se preparar longamente. Antes de começarem a viagem, de uma forma geral, elas passam muito tempo a alimentar-se de forma muito intensiva, com o principal objetivo de acumularem gordura. A gordura é o combustível que alimenta as viagens das aves, e as aves podem até aumentar a gordura em mais de 200% relativamente aos períodos de não migração. Por outro lado, também existem uma data de características morfológicas e fisiológicas que são alteradas antes dos voos de migração. Uma das coisas que elas fazem para maximizar a eficiência do voo é alterar completamente alguns dos órgãos essenciais. E aquilo que elas fazem é, no fundo, existe uma hipertrofia de alguns dos órgãos essenciais ao voo, como por exemplo os músculos peitorais, que aumentam antes da migração, o coração, o tamanho do coração das aves aumenta antes da migração, permitindo bombear uma maior quantidade de sangue para todo o corpo da ave, e por outro lado elas atrofiam aqueles órgãos que não são essenciais para a migração, como sejam o estômago, o intestino ou o fígado, de maneira a que eles tenham menos peso e portanto perturbem menos, digamos assim, o voo destas aves nestes períodos muito sensíveis da sua vida.
Nós vamos falar principalmente, vou falar principalmente do período não reprodutor, porque é durante o período não reprodutor que as aves estão presentes no estuário do Tejo, e como eu disse anteriormente, em todo o mundo as aves distribuem-se principalmente em zonas costeiras. E nestas zonas costeiras elas alimentam-se durante os períodos de baixa mar, nas zonas que são as zonas intertidais, também chamadas zonas entre marés. Alimentam-se principalmente de macroinvertebrados bentónicos, portanto, invertebrados que vivem, marinhos, que vivem enterrados no sedimento, sejam moluscos como bivalves e gastrópodes, minhocas, diferentes espécies de crustáceos, desde caranguejos até camarões, e utilizam estratégias bastante diferentes para se alimentarem destas presas. Algumas espécies baseiam-se principalmente em pistas visuais, portanto detectam as suas presas através da visão até se alimentarem delas. Outras espécies são principalmente táteis, o que quer dizer que não veem as suas presas e vão enterrando o bico no sedimento para as encontrar. Elas têm algumas ferramentas bastante interessantes e exclusivas deste grupo das aves limícolas que permitem este tipo de alimentação. As limícolas que se alimentam de forma tátil, muitas das espécies têm uns pequenos mecanorreceptores na extremidade do bico, que se chamam os corpúsculos de Herbst, e que são estes mecanorreceptores que permitem detectar a presença de presas no sedimento. Quando as aves enfiam o bico no sedimento, produzem uma espécie de uma vibração, e quando essa vibração vai de encontro a um obstáculo, por exemplo, neste caso daqui da imagem, um bivalve, é produzida uma espécie de eco, portanto essa vibração volta para trás e as aves conseguem compreender que há um obstáculo e esse obstáculo é muito provavelmente uma presa da qual se podem alimentar. O estuário do Tejo, como toda a gente penso conhece, está situado às portas de Lisboa, é um dos maiores estuários da Europa e o segundo maior estuário na Península Ibérica, e tem uma enorme importância para aves limícolas, para outras aves aquáticas a nível internacional e em particular no contexto aqui da rota migratória do Atlântico Oeste, que eu falei, que inclui a região da Europa e da África Ocidental. O estuário do Tejo comporta regularmente mais de 1% das populações de 4 espécies de aves limícolas, o pilrito comum, ou pilrito de barriga preta, o maçarico de bico direito, o alfaiate e a tarambola cinzenta. E é o facto de albergar importantes percentagens destas populações que fez com que o estuário do Tejo fosse classificado como zona Ramsar, portanto ao abrigo da Convenção de Ramsar, para proteger zonas úmidas importantes para as aves aquáticas. Como eu disse, o estuário do Tejo está situado às portas de Lisboa, enfim, existem outras cidades importantes que rodeiam o estuário do Tejo, nomeadamente aqui Alcochete, mais nesta zona leste, o Barreiro e a Almada mais a sul, enfim, e outras cidades. Eu coloquei aqui esta imagem principalmente para este formato, para visualizarem este formato do estuário do Tejo, porque eu vou ao longo da apresentação ter uma série de imagens do estuário que são menos fáceis talvez de interpretar do que esta, e portanto se vocês ficarem com esta imagem na cabeça, depois é mais fácil localizarem-se na restante apresentação. Cá está uma dessas imagens. Portanto, o estuário do Tejo foi classificado como reserva natural em 76 e foi classificado a uma área principalmente no norte do estuário, portanto aqui representada a azul, e que inclui cerca de 140 km². Mais tarde a área foi designada como zona de proteção especial, portanto em 88, uma área muito maior, que inclui já aqui zonas mais centrais do estuário do Tejo, e inclui também uma parte muito grande
de uma zona já mais terrestre, digamos assim, e que inclui algumas áreas também muito importantes para aves aquáticas, nomeadamente a norte do estuário, a zona de arrozais da Lesíria Grande de Vila Franca de Xira. A zona norte do estuário é caracterizada por áreas, inclui as áreas mais extensas de intertidal, portanto áreas entre marés mais extensas, aqui representadas a cinzento, e também as áreas mais extensas de sapal, que estão aqui representadas a verde. Contrariamente na parte sul do estuário, as áreas são muito mais confinadas, portanto muito mais restritas, a dimensão não só das áreas de sapal, mas também das zonas entre marés são mais pequenas, e esta zona é uma zona muito mais humanizada, portanto onde a presença do homem é mais notada, tanto como zonas de urbanização, mas também zonas industriais, e portanto zonas onde a presença humana é muito mais forte do que no norte do estuário. Por outro lado, em todo o estuário, mais ou menos a toda a volta do estuário, encontramos ainda complexos de salinas, que estão maioritariamente abandonadas ou foram convertidas em aquaculturas, e aliás, neste momento não existem salinas que façam produção de sal no estuário do Tejo, com exceção, enfim, de alguma produção nas salinas do Samoco, mas que não é propriamente para comercializar, tem mais uma função didática, digamos assim. O estuário do Tejo tem uma localização geográfica estratégica aqui na nossa rota migratória do Atlântico Oeste. Aquilo que acontece é que quando as aves saem das suas áreas de reprodução, ou passam no estuário do Tejo, portanto as populações que invernam acabam no estuário do Tejo os seus movimentos migratórios, mas muitas espécies que continuam à procura de áreas de invernada mais para sul, passam no estuário do Tejo na sua rota migratória. Portanto, isto tanto nos períodos de migração depois da reprodução, como antes da reprodução. Portanto, tanto na primavera como no outono, há muitas espécies de aves que passam no estuário do Tejo e aqui param para repousar e para enfim, recuperar energias para continuar as suas migrações. Todas estas aves, sejam migradores de passagem, sejam aves que depois vão invernar no estuário do Tejo, são maioritariamente oriundas destas zonas que eu falei há pouco, portanto, principalmente aqui da Sibéria, Escandinávia, mas também da Groenlândia e da Islândia, enfim, em menor número algumas populações da Europa do Norte, do Reino Unido, enfim, de França e da Europa Central. Este papel do estuário do Tejo na rota migratória do Atlântico Oeste explica também um bocadinho os efetivos populacionais de aves limícolas ao longo do ano no estuário. Este gráfico representa precisamente o número de aves contadas no estuário do Tejo ao longo dos meses, e aquilo que nós vemos é que são precisamente os períodos de inverno, aqui desde janeiro até fevereiro e depois aqui em novembro e dezembro, e também os períodos de migração, portanto do outono e da primavera, são portanto os períodos em que o estuário do Tejo alberga um maior número de aves. E depois naturalmente nos períodos de final de primavera e início de verão, quando as aves estão nos locais de reprodução, o estuário do Tejo é nitidamente menos importante para as aves limícolas. Como é que vivem as aves limícolas no estuário do Tejo? À semelhança do que eu disse anteriormente, na maior parte das áreas de invernada, as limícolas vivem ao ritmo das marés. As marés baixas permitem descobrir áreas de alimentação muito importantes para as aves limícolas, e isto acontece duas vezes por dia, portanto, durante todo o período reprodutor, todos os dias, duas vezes por dia, o estuário sofre alterações enormes devido à subida e à descida da maré, em que enormes áreas entre marés ficam cobertas e descobertas em períodos regulares. E, portanto, são estas alterações que ditam, de facto, a atividade das aves limícolas no estuário do Tejo. Como é que se distribuem as aves nestas extensas áreas intertidais? Quando nós olhamos para esta fotografia aqui que tenho aqui no fundo do ecrã,
Isto é uma imagem aérea, portanto, tirada da drone aqui do estuário do Tejo, e vocês conseguem ver aqui estes pontinhos todos, que são aves limícolas aqui distribuídas nesta área da alimentação. Quando nós olhamos para esta fotografia, na maior parte dos casos, quando olhamos de longe para as áreas intertidais, a ideia que temos é que estas áreas são bastante homogéneas, não há nada que nos chame a atenção que diferencie umas áreas intertidais das outras. Mas na verdade não é bem assim. Se nós olharmos com maior atenção, aquilo que podemos ver é que existem muitos diferentes microhabitats dentro deste gigantesco habitat. Portanto, existem zonas que são caracterizadas por manchas de algas de maiores ou menores dimensões. Existem zonas, como aqui no estuário do Tejo, de bancos de conchas, neste caso de ostreiras, que são zonas de ostras mortas. Existem zonas que têm muitos canais de escoamento, portanto canais por onde a água sobe e desce na maré cheia e na maré baixa. Temos zonas de sedimentos finos, zonas de sedimentos grossos, zonas que estão completamente secas, mas por outro lado também existem zonas onde há sempre poças de água ou existe sempre um pequeno filme de água, e portanto as lamas que vistas de longe nos parecem todas iguais, na verdade albergam características muito diferentes, habitats muito diferentes. E são estes habitats diferentes que são responsáveis por uma distribuição das presas das aves bastante heterogénea. Uma vez que a distribuição das presas é heterogénea, a distribuição das aves também o é. Naturalmente as aves estão mais presentes em zonas que têm maior quantidade das suas presas preferenciais. Existem algumas espécies que são relativamente generalistas e, portanto, onde esta preferência é menos notória, mas depois existem outras espécies realmente que são muito especialistas, como aqui, por exemplo, o caso do maçarico galego, que se alimenta principalmente de crustáceos, de caranguejos, o caso da tarambola cinzenta, que se alimenta de minhocas, ou o caso da seixoeira, que é um grande especialista em moluscos. Portanto, naturalmente, estas espécies distribuem-se no estuário e distribuem-se nas áreas intertidais de acordo com as suas preferências. E estas preferências estão relacionadas também com as estratégias de alimentação das diferentes espécies e também com as ferramentas que elas possuem para poder explorar esta disponibilidade de alimento. Como eu disse há pouco, existe uma enorme variedade de formatos e de comprimentos de bicos nas aves limícolas e cada um deles está extremamente adaptado a diferentes tipos de presas ou a explorar as presas de uma forma diferente. Estes são só alguns exemplos. Por exemplo, aqui o ostraceiro é uma das espécies de aves limícolas que tem o bico mais grosso, mais forte, o que lhe permite alimentar-se de bivalves de dimensões relativamente grandes e consegue partir as cascas desses bivalves e comer o seu conteúdo, portanto o animal que está lá dentro. Outra espécie, outro exemplo, aqui o fuzelo, é uma espécie também que tem um bico, enfim, de grande dimensão, mais fininho do que o do ostraceiro, e que ele utiliza para chegar, por exemplo, a minhocas que se encontram enterradas no sedimento a grandes profundidades. Por outro lado, existem espécies como, por exemplo, aqui no Tejo, o pilrito pequeno, ou por exemplo as tarambolas cinzentas, que têm os bicos curtos e, portanto, obviamente não conseguem alcançar presas que se enterram muito no sedimento, portanto têm que se alimentar daquelas que estão disponíveis mais à superfície. E portanto é estas diferentes capacidades, estas diferentes estratégias e preferências que dita também a distribuição das aves nas áreas de alimentação. No que diz respeito ao estuário do Tejo, como é que se distribuem então as aves? Isto foi um trabalho feito já há uma série de anos, em que se fizeram contagem. Este mapa representa a parte norte do estuário do Tejo. Eu coloquei aqui o mapa no canto, o mapa total no canto do ecrã, só para vocês perceberem que esta imagem diz respeito só ao extremo norte do estuário.
E aquilo que se fez foi dividir num quadriculado fino todas estas áreas de alimentação das aves e foram feitas contagens para todas as espécies e simultaneamente foram caracterizadas estas áreas com uma série de variáveis ambientais, que são tais como a distância à costa, a presença de canais, o tipo de sedimento, a presença de algas, de conchas, a cobertura por água, enfim, todas aquelas variáveis que eu disse que são importantes para explicar a distribuição dos invertebrados que são presas das aves limícolas. E, portanto, este mapa que nós temos aqui é um mapa relativo à distribuição de algumas destas espécies, da perna vermelha, do fuzelo, do pilrito comum e da tarambola cinzenta, que são espécies que estão bem distribuídas, portanto, presentes em praticamente todas as áreas de contagem, e são espécies que, a nível das áreas de alimentação que escolheram, são relativamente generalistas, principalmente em comparação com outras, como é o caso aqui dos borrelhos, o borrelho de coleira interrompida, o borrelho grande coleira, a seixoeira, a rola do mar e também o perna verde, e que têm uma distribuição muito mais restrita. Estas espécies ocorrem unicamente em sedimentos mais arenosos, portanto sedimentos mais grossos, ou em zonas onde há presença de bancos de conchas. Outras preferências diferentes, no caso do maçarico de bico direito e o alfaiate, preferências claras também por algumas zonas do estuário, nomeadamente zonas onde os sedimentos são mais finos e também zonas que têm maior tempo de exposição, ou seja, estas duas espécies ocorrem principalmente as primeiras zonas que são descobertas pela maré e são as últimas a ser cobertas novamente. Portanto, uma preferência clara por áreas mais próximo também da costa. Enfim, não só a distribuição das presas dita a distribuição das aves limícolas, mas na verdade a própria atividade das presas também dita, ou também consegue explicar a distribuição das aves ao longo de um único ciclo de maré baixa. Este é o exemplo, são exemplos para duas das presas principais das aves limícolas no estuário do Tejo. Aqui a lambujinha, a Scrobiculária plana, portanto um bivalve de que as aves se alimentam tanto da concha por inteiro como dos longos sifões que ela tem. E depois a minhoca da pesca, enfim, o nome vernáculo, que é um poliqueta muito abundante também no estuário do Tejo. E aquilo que nós sabemos é que a atividade destas presas determina a facilidade com que as aves limícolas as consomem. Quanto mais ativas elas estiverem, mais facilmente são detectáveis, e por outro lado a atividade muitas vezes significa que elas estão mais perto da superfície do sedimento, ou seja, no caso dos bivalves, aquilo que acontece é que assim que a área onde estão enterrados estes bivalves, assim que essa área é descoberta, portanto com o passar da maré, os bivalves fazem uma migração vertical, portanto aproximando-se da superfície do sedimento e ficam mais ativas logo no início do período de exposição, e a sua atividade tende a cair ao longo do tempo quando a maré baixa, até depois do pico da maré baixa. No caso da minhoca da pesca, o padrão é precisamente o inverso. Portanto, estas presas, o seu pico de atividade é depois já do pico de maré, ou seja, já quando a maré passou há muitas horas é que estas presas atingem o seu pico de atividade. E, portanto, isto tem relevância para a atividade e para a distribuição das aves limícolas, como eu disse. E então as limícolas que se estão a alimentar, por exemplo, desta espécie de bivalve, da lambujinha, aquilo que fazem normalmente é seguir a maré, vão sempre atrás da maré. Quando a maré vai a descer, as aves vão sempre atrás da maré, seguindo a maré, para apanhar precisamente os períodos em que as lambujinhas estão mais ativas. Ao contrário, as aves que são mais especialistas em poliquetas, portanto nestas minhocas, não seguem a maré, portanto não há qualquer interesse em estar perto da linha d'água, porque os poliquetas só estão mais ativos
quando a maré já passou a várias horas. E, portanto, elas escolhem áreas normalmente com maiores tempos de exposição, à espera que as minhocas fiquem mais ativas. Portanto, não só a distribuição das presas, como o seu próprio comportamento consegue explicar a distribuição das aves e o comportamento das aves também durante um ciclo de maré baixa. Ok, e então quando a maré sobe, o que é que acontece quando a maré sobe? As áreas intertidais ficam indisponíveis e, portanto, as aves são obrigadas a abandonar estas áreas e a refugiarem-se em zonas junto do estuário, aquelas áreas que nós chamamos os refúgios de maré cheia, ou os refúgios de praia-mar. Os refúgios de praia-mar são usados naturalmente 2 vezes por dia, não é? Nas 2 marés cheias de cada dia, seja noite, e são utilizados pelas aves para descansar, para tratar da plumagem, para socializar. Excepcionalmente, algumas espécies conseguem continuar a alimentar-se nestes períodos, embora normalmente o tipo de presa varie um bocadinho. Em zonas de salinas, algumas aves conseguem continuar a alimentar-se de insetos ou de pequenos crustáceos, como seja a camarinha, portanto, pequenos camarões que são produzidos nas salinas, que são transformadas em aquaculturas. Existem 2 principais tipos de refúgios de praia-mar no estuário do Tejo, as zonas de sapalo e as zonas de salina. Enfim, existem alguns refúgios para algumas espécies, nomeadamente o pilrito das praias ou o borrelho de coleira interrompida, que conseguem fazer refúgios em zonas de praia, seja na Praia do Samuco, na Seca do Bacalhau, na Ponta dos Corvos, enfim, em várias zonas do estuário do Tejo que têm zonas arenosas de praia e onde estas espécies também se concentram, mas salvo essas 2 exceções, as aves ficam distribuídas por salinas e por zonas de sapalo. Aqui este mapa representa algumas dessas zonas, talvez as mais importantes, e portanto estão representadas a vermelha as zonas de salinas e a verde as zonas de sapalo. Portanto, aqui alguns dos refúgios mais importantes, que talvez alguns de vocês conheçam, são Vaza Sacos, o Samorro, mais para sul, Alhos Vedros e a zona de Coina. Um dos trabalhos que tentámos fazer também aqui há uns anos foi tentar perceber de que forma é que os refúgios e as áreas de alimentação das aves limícolas estavam relacionadas. E em particular tentar perceber até que ponto é que a localização dos refúgios podia explicar a distribuição das aves nas áreas de alimentação. E para isso fizemos durante vários anos seguimento de aves que foram marcadas em 3 refúgios de praia-mar distintos. Neste caso fizemos este trabalho com uma única espécie, com o pilrito comum, e seguimos estas aves através de telemetria, portanto marcámos algumas aves com rádios emissores e outras aves com anilhas coloridas e também com um corante temporário, enfim, para facilitar a detecção das aves nas áreas intertidais. Como eu disse, marcámos os pilritos em 3 refúgios de praia-mar diferentes, aqui novamente um mapa da parte norte do estuário, e portanto fizemos marcações em Vaza Sacos, em Val de Frades e no Samuco, portanto tudo em complexos de salinas. E posteriormente tentámos encontrar estas aves nas áreas de alimentação, através de telemetria e também através de transetes feitos nas zonas de alimentação para detectar as aves marcadas com corante e com anilhas coloridas. E aquilo que nós vimos, enfim, registámos a distribuição de todas essas aves, portanto aqui marcadas às diferentes cores, as aves que foram marcadas nos diferentes refúgios, e aquilo que nós nos apercebemos foi de facto que as aves não se afastam muito das áreas de refúgio. Na verdade, para a maior parte das aves, as áreas de alimentação estão localizadas a menos de 5 km do refúgio e, portanto, a partir dos 5 km, aqui marcado neste gráfico no eixo do X, portanto, a partir dos 5 km o número de aves observadas decaiu significativamente. E, portanto, sim, parece que a localização dos refúgios, de facto,
explica a distribuição das aves nas áreas de alimentação. Isto foi um resultado importante também porque tem implicações do ponto de vista da conservação. Se nós pensarmos que, enfim, há uma série de refúgios que estão ameaçados atualmente e que estão a começar a ser menos utilizados pelas aves, e se nós pensarmos no desaparecimento de alguns destes refúgios, por exemplo, se pensarmos que vaza-sacos deixaria de existir, aquilo que acontece é que as áreas intertidais à volta de vaza-sacos, se não houver nenhum outro refúgio nas proximidades, essas áreas de alimentação deixam de ser utilizadas. Portanto, as aves são obrigadas a refugiar-se noutras zonas e necessariamente vão ocupar as mesmas áreas de alimentação que as aves que já estavam previamente nos outros refúgios. E, portanto, a competição naturalmente vai aumentar de uma forma bastante significativa, ao passo que vai haver áreas de alimentação que não são utilizadas de todo. O estuário do Tejo, à semelhança de muitas áreas europeias e também africanas, é um sistema que está sujeito a uma grande pressão humana e que tem sofrido alterações importantes nas últimas décadas. E estas alterações naturalmente têm importância para as populações de aves limícolas que usam o estuário do Tejo tanto no inverno como nos períodos de passagem migratória. E aquilo que acontece no estuário do Tejo pode ter repercussões fora do estuário, uma vez que as aves são migradoras e, portanto, não são aves que são unicamente do estuário. E daí que a monitorização das aves limícolas, das aves aquáticas, mas em particular das aves limícolas no estuário do Tejo, seja fundamental para a sua conservação e para perceber o que é que se está a passar. Desde 1975, o ICNF foi responsável por fazer contagens anuais, sempre feitas em janeiro, portanto no pico do inverno, dos refúgios de praia-mar do estuário do Tejo. As contagens são feitas, a escolha de ser feitas as contagens nos refúgios de praia-mar tem a ver com o facto de ser muito mais fácil contar as aves quando elas estão concentradas num número reduzido de locais. E, portanto, para a maior parte das áreas onde ocorrem grandes números de aves limícolas, esta é a metodologia mais utilizada para censar o número de aves limícolas. Portanto, o ICNF garantiu contagens no mês de janeiro entre 75 e 2006, e a partir de 2007 foi criado um grupo de contagens do estuário do Tejo, que inclui maioritariamente voluntários, mas conta ainda com a participação também do ICNF. Estas contagens continuam a decorrer e têm a grande vantagem de serem contagens mensais e, portanto, terem um espectro de informação, darem um espectro de informação mais alargado do que aquilo que acontecia anteriormente. O grande objetivo destas monitorizações é assegurar que existe informação sobre as tendências populacionais das diferentes espécies de aves limícolas, descrever e perceber a fenologia, portanto a variação sazonal nos efetivos de cada uma destas espécies de ave limícola, e também identificar os refúgios mais importantes para estas aves. Este tipo de informação permite-nos avaliar, então, as alterações nos efetivos populacionais ao longo do tempo, tentar identificar as principais ameaças e, de certa forma, identificar medidas de conservação ou de gestão que possam ser implementadas em tempo útil. Esta, de facto, é uma das grandes valias de monitorizações regulares de áreas importantes como o estuário do Tejo, é identificar ameaças a tempo de fazer qualquer coisa que inverta esse fator de ameaça. Com base nestas monitorizações que foram feitas, nós tentámos então fazer um primeiro exercício em 2010 de perceber quais é que são as tendências das populações de aves limícolas no estuário do Tejo e focámos-nos inicialmente nas 5 espécies mais abundantes no Tejo durante o inverno, o pilrito comum, a tarambola cinzenta
o maçarico de bico direito, o alfaiate e o perna vermelha. E, portanto, compilámos todos os dados existentes desde 1975 até 2007 e aquilo que vimos é que para 3 destas 5 espécies mais abundantes registámos declínios significativos. Portanto, para o pilrito comum, para a tarambola cinzenta e para a perna vermelha, registámos declínios importantes neste período de estudo. Na tentativa de perceber se estes padrões são exclusivos do estuário do Tejo ou não, portanto, se os declínios ficam a dever-se a fatores locais ou a fatores mais globais, fomos tentar ver as tendências para estas mesmas espécies para outras áreas importantes em Portugal, nomeadamente para a Ria de Aveiro, para o estuário do Sado e a Ria Formosa. E, enfim, curiosamente, aquilo que nós vimos foi que das 3 espécies que estavam a declinar no estuário do Tejo, apenas para o perna vermelha foi registado também uma tendência de declínio e unicamente na Ria de Aveiro. E, portanto, aquilo que nós concluímos é que não parecem ser fatores globais que explicam o declínio das aves no estuário do Tejo, mas sim muito provavelmente fatores intrínsecos ao próprio estuário do Tejo. Tendo em conta que as alterações nas áreas de alimentação são mínimas, enfim, não existe registro de que as áreas de alimentação tenham sofrido alterações que tenham diminuído a sua qualidade para as aves limícolas, aquilo que nós entendemos é que é muito provavelmente a degradação e a perda dos locais de refúgio que leva a estas tendências negativas nessas espécies de aves limícolas. E muito em particular o abandono de importantes áreas de refúgio, como são as salinas, ou a sua transformação para pisciculturas ou exploração de camarinha. A grande implicação do abandono ou da transformação das salinas é ao nível dos níveis de água, ou seja, as salinas durante determinados períodos ficam completamente secas, durante outros períodos ficam completamente alagadas e, portanto, esta variação imprevisível dos níveis de água torna as salinas pouco atrativas como local de refúgio para as aves limícolas. Outra coisa que acontece frequentemente é o crescimento descontrolado de vegetação, por exemplo, nas zonas como mostra esta fotografia aqui no canto superior direito, que é um dos cômoros de separadores dos tanques de salinas que as aves usam para descansar e que ficam completamente invadidos por vegetação e, portanto, desadequados para a utilização pelas aves limícolas. Por outro lado, o crescimento da perturbação humana é também uma preocupação, sejam, enfim, atividades mais radicais, mais desportos recreativos, mas também a utilização, digamos assim, da natureza pelo cidadão comum, muitas vezes traz uma pressão acrescida às zonas de refúgio e na verdade, durante os períodos de maré cheia, as aves não têm outro sítio para onde ir e, portanto, quando são perturbadas num determinado refúgio, aquilo que acontece é que muitas vezes passam muito tempo em voo até a perturbação desaparecer e elas poderem regressar ao local de refúgio. E, portanto, naturalmente isto tem implicações do ponto de vista energético para a sua sobrevivência. Outra preocupação a nível dos refúgios é que existem uma série de refúgios no estuário do Tejo que não têm qualquer estatuto de conservação, ou seja, estão fora dos limites da zona de proteção especial e estão fora dos limites da reserva natural do estuário do Tejo. Este gráfico que eu tenho aqui representa uma vez mais as 5 espécies mais abundantes no estuário do Tejo e temos aqui as percentagens de aves presentes em refúgios que estão abrangidos pela ZPE, cinzento, e a preto, refúgios que não têm qualquer estatuto de conservação. E, portanto, para estas 5 espécies, pelo menos 30% dos efetivos estão a utilizar refúgios
que não estão dentro de uma área com proteção. No caso da tarambola cinzenta, esses números chegam a quase 50%, portanto sendo eventualmente o caso mais preocupante. Pronto, eu não queria, obviamente, deixar acabar sem deixar de falar das ameaças mais mediáticas e mais recentes para o estuário do Tejo, que é a proposta de construção do novo aeroporto do Montijo, na atual base aérea do Montijo, e que é uma proposta, enfim, que por um lado foi chumbada pelo estudo de impacto ambiental e por outro lado tem sido criticada por ambientalistas e investigadores, tanto nacionais como estrangeiros, tendo já levado a que houvessem queixas feitas inclusivamente em Bruxelas. Nós aqui na nossa equipa tentámos fazer de certa forma uma avaliação do que é que poderia ser o custo para as aves limícolas da construção do aeroporto do Montijo. Neste caso focámos-nos nas aves invernantes, portanto nas populações de limícolas invernantes no estuário do Tejo, e focámos-nos para já exclusivamente nas áreas de alimentação. O primeiro passo foi ir buscar dados que tínhamos da distribuição de aves, das 10 espécies invernantes mais comuns no estuário do Tejo e, portanto, fazer mapeamento da sua abundância, da sua distribuição em todo o estuário a um nível de detalhe bastante grande, portanto, em quadrículas que têm aproximadamente 3,5 hectares, e, portanto, mapear a distribuição das limícolas nas suas áreas de alimentação. O nosso objetivo foi identificar aquilo que nós consideramos serem áreas prioritárias para a conservação, portanto, as áreas com maior importância para esta comunidade de aves limícolas, portanto, como eu disse, por um lado, ter a abundância das diferentes espécies, mas por outro lado também considerar qual é que é o estatuto de conservação local, ou seja, as espécies que têm neste momento tendências de declínio no estuário do Tejo foram valorizadas nesta identificação de áreas prioritárias. Por outro lado, também valorizámos áreas que são importantes para diferentes espécies, portanto um local que tem um maior leque de espécies foi considerada como sendo mais importante para as aves limícolas invernantes. E, portanto, aquilo que nós vemos é que aqui a vermelho, portanto, temos um mapa com o ranking das áreas mais prioritárias no estuário do Tejo, e aquilo que nós vemos é que as áreas a sul do estuário são aquelas que receberam um valor, enfim, de conservação mais elevado, e depois também aqui esta zona mais central e que fica perto da zona onde será construído, onde poderá ser construído o aeroporto do Montijo. O segundo passo foi então tentar perceber qual é que seria o custo da perda das áreas de alimentação que são afetadas pelo ruído do tráfego aéreo. Okay? E, portanto, aquilo que nós precisávamos de saber em primeiro lugar é que níveis de ruído é que eventualmente provocam a alteração no comportamento das aves limícolas. Pronto, para isso nós utilizámos um estudo que foi feito no Reino Unido e foi o mesmo estudo que foi utilizado no estudo de impacto ambiental, e este estudo registou que entre níveis de ruído entre os 55 e os 65 decibéis, as aves, entre 5% e 47% das aves tinham tendência a reagir, fosse através de aumentarem os níveis de vigilância, fosse através do voo e de abandonarem as áreas onde estavam. Se o nível de ruído subisse acima dos 65 decibéis, então a probabilidade de reação era maior do que 47%. O que nós fizemos neste trabalho foi pegar nestes níveis de ruído dos 55 e 65 decibéis e assumir que as áreas expostas a estes níveis de ruído não iriam ter a presença de aves limícolas. Pronto, isto é um pressuposto que naturalmente é mais forte do que aquilo que foi observado no estudo efetuado no Reino Unido,
No entanto, a grande diferença aqui no nosso caso é que nós devemos ter, ao contrário do estudo no Reino Unido, em que eles registaram a resposta das aves a um único evento de ruído, nós aqui no estuário do Tejo vamos ter aviões a passar, aquilo que está estimado é que vamos ter aviões a descolar e a aterrar a cada 2,5 minutos durante o período diurno. E, portanto, vai ser uma perturbação crónica e provavelmente muito mais elevada, daí termos considerado que as áreas atingidas por estes níveis de ruído não seriam utilizadas pelas aves limícolas. Portanto, aquilo que fizemos foi sobrepor ao nosso mapa das áreas prioritárias para a conservação, sobrepor as áreas afetadas por níveis de ruído dos 65 decibéis e dos 55 decibéis. E, portanto, considerando as rotas que se sabe que seguirão os aviões no aeroporto de Montijo, tanto as rotas de descolagem como de aterrar. Okay? E aquilo que nós nos apercebemos então foi que uma grande parte das áreas que foram consideradas prioritárias para a conservação das aves limícolas no estuário do Tejo estão dentro destas áreas, destes buffers de ruído de 55 decibéis e de 65 decibéis. E na verdade isso fez-nos estimar que as áreas de alimentação para as limícolas do estuário do Tejo poderão sofrer uma perda de entre 21% a 30% do seu valor de conservação devido à passagem de aviões por cima do estuário. Pronto, como eu disse, isto foi um primeiro exercício para tentar calcular de alguma forma um custo de conservação da construção do aeroporto do Montijo. Claro que existem vários fatores que nos fazem pensar, por um lado, que os impactos possam estar sobreestimados, mas também, por outro lado, possam estar subestimados. Por um lado, aquele pressuposto que eu falei de que as aves pura e simplesmente não utilizarão as áreas afetadas por ruídos de nível 55 e 65 decibéis, que pode não acontecer, de facto elas podem diminuir o uso dessas áreas, mas podem continuar a utilizá-las. E por outro lado, o facto do nosso estudo não ter tomado em conta a potencial habituação das aves ao ruído. Este é um tema também difícil de abordar, porque existem estudos noutras áreas do globo que indicam que pode haver habituação das aves a estes níveis de ruído crónico, mas existem outros estudos que dizem precisamente o contrário, há áreas onde as aves nunca se habituaram a estes níveis de ruído e, portanto, evitaram sempre as áreas mais atingidas pelo ruído. Por outro lado, o que é que poderá fazer com que estes impactos tenham sido subestimados? O facto de nós termos trabalhado unicamente com áreas de alimentação, portanto não tivemos em conta os impactos nas áreas de refúgio de praia-mar, e nestes refúgios as aves são particularmente sensíveis, lá está porque têm uma área muito mais pequena onde grandes números de aves se concentram, e também pelo facto de nos refúgios mais importantes no estuário do Tejo, que são as salinas do Samuco, estar mesmo colado à base aérea do Montijo, portanto ao sítio onde será potencialmente construído este aeroporto. Por outro lado, o nosso estudo teve em consideração unicamente populações de aves invernantes e não populações de migradores de passagem, e aquilo que se sabe é que as aves, quando que utilizam o estuário como zona de passagem, são potencialmente muito mais sensíveis, porque estão numa fase, portanto, durante a migração, elas têm que, mais do que nunca, aproveitar o momento de paragem para descansar, para conseguir repor energias, e portanto qualquer perturbação terá efeitos potencialmente muito mais nefastos do que sobre as aves invernantes. Por outro lado também, se eventualmente as aves invernantes vierem a habituar ao ruído e a responder menos a estes níveis de ruídos, o mesmo não é expectável que aconteça com as populações que estão de passagem e, portanto, que estão apenas uns poucos dias no estuário do Tejo e que não terão provavelmente tempo para se habituar à passagem dos aviões.
Portanto, em suma, dizer que, não sei, de certa forma estes impactos sobreestimados e subestimados podem se balancear e, portanto, acreditar que a nossa estimativa de custo da construção do aeroporto de Montijo pode não estar muito longe da realidade. E pronto, eu vou terminar, não sem antes agradecer, enfim, a várias pessoas, por um lado aos meus colegas aqui da faculdade e que como eu disse, contribuíram para todos estes trabalhos e todo este conhecimento sobre as aves limícolas do estuário do Tejo, mas também ao grupo de voluntários das contagens que contribuiu também com imensa informação sobre os efetivos de populações de limícolas no Tejo, o ICNF e enfim, também o financiamento da FCT que tem financiado os nossos projetos, a maior parte dos nossos projetos aqui no estuário do Tejo. E dizer também que, enfim, se quiserem seguir o nosso trabalho, nós temos uma conta no Twitter que se chama Tidal Wings e onde vamos colocando alguma informação sobre a nossa atividade, e temos também um site que embora não seja atualizado com a frequência que devia ser, tem também bastante informação sobre os nossos trabalhos. E é tudo, e muito obrigado pela vossa atenção.